Fala, João! Fala, João! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fala João Guilherme. Tudo de bom para vocês. Obrigado pela moral. Se inscreve aí no canal, hein? Dá aquela força simples para ajudar a gente. Dá um like, vai lá e clica no gostei no vídeo. Isso aí já é a ajuda que a gente precisa. Se inscreva no canal, comente à vontade, participe, compartilhe o conteúdo dando crédito, tá bom? Você fazendo isso vai estar ajudando muito a gente. Pode hypar também o vídeo, né? Tem aí o hype para você dar uma bombada nesse vídeo, que eu considero muito importante. Veja bem, o Flamengo, ele, como sempre, é o centro das atenções e comanda o noticiário. E as informações dão conta de que o Flamengo está fazendo uma janela de transferências realmente muito forte. O Flamengo trouxe Saúl Ñíguez, o Flamengo está trazendo Emerson Royal, o Flamengo está negociando com Samuel Lino, do Atlético de Madrid, o Flamengo está tentando a contratação de outros jogadores. E óbvio que isso repercute bastante. E a motivação desse comentário, deste vídeo, é porque eu tenho percebido que o Flamengo, por incrível que pareça, está sendo criticado por essa janela. O companheiro, querido companheiro, que já esteve com a gente em diversas oportunidades, Arnaldo Ribeiro, no UOL, declarou o seguinte: não acho legal o Flamengo gastar 30 milhões de euros num jogador na situação que o país se encontra. Perfeitamente. A situação do Brasil realmente não é boa. Mas a situação do Flamengo é muito boa. E aí há uma inversão de valores. O Flamengo, ele pode contratar e pagar 30 milhões de euros por um jogador. E aí cabe um retrospecto, que é muito importante. Em 2013, a chapa azul foi eleita para comandar o Flamengo. Eduardo Bandeira de Melo era o presidente, mas ali estavam com ele grandes figuras, como o atual presidente BAP, Rodolfo Landim, Valim Vasconcelos, Goni Arruda, Langoni, Tostes e tantas outras figuras importantes aqui que eu poderia citar. E o Flamengo ali, naquela oportunidade, tinha uma dívida de 750 milhões de reais aproximadamente e um faturamento de 180 milhões de reais. O Flamengo estava falido. Quem não se lembra da frase do Márcio Braga? Acabou o dinheiro. Pois bem, 2013, estamos em 2025. 12 anos à frente, o Flamengo hoje é uma equipe que tem um faturamento que projeta, e acho que chegará lá, 1 bilhão e 700 milhões de reais que o Flamengo vai faturar, com uma dívida, com despesas e tal, contratações, na casa dos 300 milhões de reais. Não é uma informação exata, mas por aí. Ou seja, fatura 1 bilhão e 700 e deve 300 milhões. O Flamengo trabalhou para isso. Não foi de uma hora para outra. Começou em 2013 e os frutos vieram a partir de 2019. Então, minha gente, o Flamengo pode, porque o Flamengo é o exemplo a ser seguido em termos de finanças. Aliás, poucos times no Brasil podem fazer isso. O Palmeiras, por exemplo, pode. Tem dinheiro para pagar uma grana, por exemplo, no Vitor Roque, que, aliás, na época não
ouvir comentários sobre a situação do país em relação à contratação do Vitor Roque. Mas o Corinthians, por exemplo, não poderia contratar o Memphis Depay, porque não tem dinheiro para isso. Já está endividado, muito, uma dívida bilionária, e trouxe alguém muito caro que provavelmente ia dar problema, como está dando aí. A gente vê no noticiário que, né, pensam até em se desfazer do jogador, então não dá. Então o Flamengo é um exemplo de responsabilidade administrativa e que tem que ser seguido. O Flamengo só este ano, no Mundial de Clubes, faturou algo em torno de 150 milhões de reais. O Flamengo vendeu o Gerson para o Zenit da Rússia por 25 milhões de euros à vista. O Flamengo vendeu o Alcaraz, 15 milhões de euros. O Flamengo está negociando o Wesley para Roma, mais 25 milhões de euros, que podem se transformar em 30 milhões de euros. Faz as contas aí. Só nessas negociações que eu citei, o Flamengo tem caixa para fazer essas contratações todas e que estão repercutindo. Então, sinceramente, o Flamengo não tem que ser criticado. O Flamengo tem que ser elogiado e é o exemplo a ser seguido. Porque o Flamengo, gente, ele vive das suas próprias forças. O Flamengo tem uma torcida imensa, a maior do mundo, gigantesca, 45 milhões, mas as pesquisas já apontam que vai aí na casa dos 50 milhões para mais. E essa gente é apaixonada pelo Flamengo, consome o Flamengo, e aí vira uma bola de neve. Quanto mais o Flamengo se torna competitivo, briga por títulos, ele ganha mais dinheiro. O Maracanã, por exemplo, é uma operação que está dando lucro, com ajustes feitos por essa gestão do Flamengo, e o Flamengo não para de faturar. E quanto mais fatura, mais ele pode investir, e quanto mais ele pode investir, mais ele se torna candidato a ganhar títulos, e títulos trazem dinheiro, visibilidade, e o processo é contínuo. Então, minha gente, não critiquem o Flamengo por estar contratando. Critiquem quem não pode contratar e contrata. Esses são um péssimo exemplo e que, infelizmente, compõem a maioria do nosso futebol. O Flamengo contrata porque pode, porque o Flamengo é bilionário, mas trabalhou para isso. Não foi fácil. Cortou na carne geral, ficou um tempo comendo pão sem manteiga e hoje em dia pode escolher. Um dia filé mignon, um dia lagosta, um dia camarão, um dia caviar, porque trabalhou para isso. Parabéns ao Flamengo, que chegou a uma condição que pode contratar um jogador do Atlético de Madrid pagando 30 milhões de euros. Quem pode, pode. Tem que ser aplaudido e virar exemplo. E não criticado. Essa é a minha opinião. Concorda comigo? Se você discordar, eu acho que você está sendo clubista, hein? Como é que o seu time vai contratar se não tem dinheiro? Aí vai ficar enrolado, hein? Dê a sua opinião aí. Obrigado por acompanhar esse vídeo.